Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso tema de resistores e circuitos para nossa quarta aula nesse tema já. Eu chamei aqui de resistores 3, né? E a ideia agora vai ser a gente conseguir, né, avançar em circuitos que sejam um pouco mais complexos, né, do que aquele mais simplesinho que a gente, né, abordou nas 2 aulas atrás. E essa aula aqui ela começa com uma pequena revisão, só para a gente não perder o conceito, né? Se vocês tiverem dúvidas no que a gente vai falar nessa revisãozinha, vocês podem consultar as aulas passadas. E o primeiro slide aqui, ele vai tratar de resistores. O que é o resistor? É um trecho de fios, né? Cuja função dele é transformar a energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, tem vários equipamentos dentro da sua casa, né, que eles são resistores de fato, né? Tipo o chuveiro elétrico. Né? Então, a função ali é ele pegar a corrente da eletricidade da sua casa e transformar em água aquecida. Né? Lâmpada incandescente também é um resistor. Né? Então, a função dele é pegar a energia energia elétrica e transformar em energia térmica. Atrelado a um resistor, o resistor é o equipamento, tá? Então, como a gente chama o equipamento. Atrelado a ele, a gente atribui uma grandeza física escalar, que é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Então, esse é o conceito de resistores, tá certo? E aqui o conceito de circuito, tá? A gente chama de circuito uma região fechada que tem uma diferença de potencial e que tenha, né, acoplada a ela alguma resistência ou outros equipamentos, de forma que você, com a diferença de potencial, você gera uma corrente elétrica que vai percorrer todo o circuito e voltar para a posição inicial, de forma que você conserva a carga do sistema, você não acumula nem desacumula cargas, tá certo? Dentro dos circuitos, normalmente vai ficar válido aquela primeira lei, que é a equação mais importante dessa nossa etapa do curso, né, que é a primeira lei de Ohm, que relaciona a diferença de potencial do sistema, né, e a corrente do sistema geral, tá? Corrente total do sistema. Esse circuitozinho foi o que a gente viu na aula passada, que ele é o mais simplesinho que tem. Ele tem um gerador que fornece a diferença de potencial para o sistema e ele tem uma resistênciazinha, um resistorzinho acoplado a ele. Lembrando que para você ter uma corrente elétrica, tá certo? Você precisa, né, de uma diferença de potencial de forma que as cargas andem para a mesma direção de forma ordenada. Né? A definição de corrente é essa. Assim, é o movimento de cargas de forma ordenada, né, para alguma direção. Então, quem ordena o movimento das cargas é a diferença de potencial que é, né, fornecida por esse gerador. Então, esses são os dois conceitos que a gente viu nas aulas passadas que vamos usar nessa aula de hoje, tá? Então, a partir de agora, vamos começar a abordar um pouco os circuitos um pouco mais complexos. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo meio que aleatório e se você parar para olhar aqui, a gente fica um pouco de dúvida como que a gente aplicaria, né, os conceitos que a gente aprendeu de corrente, o conceito de potência, de diferença de potencial, num circuito que tem essa cara aqui, né? Então, parece não ser muito claro, tá? E de fato, a resposta não é direta, assim, a gente tem que pensar um pouco antes de definir quem são essas variáveis, né? Como é que se comporta esse sistema no fim do dia, assim. Então, vamos lá, né? Por mais que pareça complexo, ele é mais simples do que parece. E a gente vai ver aqui qual que é a ideia. Né? Então, nesse caso aqui, ele é um sistema que só tem resistências. Né? Então, elas estão atreladas. Né? Não é uma ligação direta. E para a gente resolver ele, deixar ele um pouco mais simples, tá? E a ideia, quando você aborda um sistema complexo, é tentar fazer com que ele volte para uma cara que você conhece. Assim, uma cara de um sistema um pouco mais simples. Então, nesse caso que a gente só tem resistências aqui, a gente consegue usar as técnicas que a gente vai aprender nessa aula, que é as técnicas que a gente chama de associação de resistores. Tá? Então, quando você tem vários resistores no sistema, eu consigo usar algumas ferramentas, né, matemáticas, físicas,
para tentar fazer esse sistema ficar um pouco mais simples. Então, são duas técnicas principais. Tá? Então, a primeira é a abordagem de associação de resistores em série. E aí, o que é a associação de resistores em série? Tá? Então, associação em série é quando você conecta, né, um resistor em seguida do outro. Tá? Então, é como se fosse, sei lá, uma roda gigante de festa junina. Assim. Tá um, né, dando a mão pro outro. Assim. De forma que eles estão numa sequência. Né? Então, vamos olhar a figura aqui da esquerda, que é um exemplinho de associação em série. Percebe, né? A corrente elétrica sai aqui do polo positivo, né? Ela passa pelo resistor 1, né? Percebe, aí o resistor 1 ele já está conectado a um resistor 2 aqui, ó. Então ela vai passar pelo resistor 1, já vai para o resistor 2. E ele também já está conectado a um resistor 3 aqui. E aí ela volta para o nosso ponto final aqui, que é o polo negativo. Percebe que, né, é como se o resistor 1, 2 e 3 eles estivessem, né, de mãos dadas um com os outros, né? Um dando a mão para o outro. Assim. Então, essa é a cara da associação em série. Tá? Qual que é a propriedade que a gente vai ver quando resistores estão associados dessa forma aqui? A propriedade é que a gente consegue substituir essa cara, esse sisteminha aqui, né? Que é um pouquinho mais complexo do que aquele que a gente aprendeu, a gente consegue substituir por um sistema, um circuito equivalente, tá? Que é circuito equivalente? Que se comporta da mesma forma, né? A mesma diferença de potencial gerando a mesma corrente que passa nesse circuito mais complexo aqui. Então a gente consegue substituir esse cara aqui por esse cara aqui, né, de forma equivalente, e aí ele se transformou num negócio que a gente conhece, tá? Que a gente sabe tratar e a gente sabe aplicar as fórmulas que a gente aprendeu, tá? Como é que a gente faz isso, tá? A associação em série, ela é a mais tranquila, ela é, né, essa resistência aqui, que a gente chama de resistência equivalente, tá? Ela é igual à soma das resistências que estão, a soma algébrica das resistências que estão ligadas em série. Então, se você vê uma linha de resistências ligadas, uma na sequência da outra, né, como se estivesse rezando um Pai Nosso aí, ou fazendo festa junina, a soma algébrica dessas resistências você poderia substituir, né, por uma só, cuja resistência é igual à soma algébrica da sequência, né, de todos os membros da sequência. Então, a formulinha que traduz um pouco isso que eu estou tentando explicar é a seguinte. Né? Esse sisteminha equivalente aqui tem um resistor só, cuja resistência, que é a grandeza, né, é a resistência equivalente. A resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas em série. São essas três aqui. Eu coloquei aqui, né, na fórmula como se tivesse... quantas tiver, tá? Se tivesse uma quarta resistência aqui, eu poderia somar também, quinta poderia somar também. Nesse nosso exemplo aqui, seria que esse cara aqui é igual a R1 mais R2 mais R3. Acabou. Aí eu já posso trabalhar com esse sistema, esse circuito da direita aqui. Sendo que esse aqui é R1 mais R2 mais R3, tá certo? Então, essa é a associação em série, tá? Agora vamos para a nosso segundo tipo de associação. Tem mais um slide aqui. Só antes de passar para outro tipo de associação, um negócio que é legal da gente notar é que se tiver entre as duas resistências, tá? Então, imagina que isso aqui é uma seção de um circuito, tá? Aí tenho aqui do lado esquerdo a resistência 1, tenho aqui do lado direito a resistência 2. Se eu não tivesse essa seção aqui de fio, tá? Essa do meio aqui, eu poderia assumir que, né, trocar essas duas resistências aqui por uma só, que seria essa figura de baixo, cuja resistência equivalente seria igual a R1 mais R2. Né? Porém, se eu tiver um outro caminho, um outro percurso, conectando aqui, né, entre essas duas resistências e formando o que a gente chama de nó, né? Então, nó é uma liga, né, um ponto de conexão entre dois trechos de circuito. Se tiver um nó aqui, eu não posso somar essas duas resistências aqui. Eu vou ter que tratá-las de forma diferente. Tá?
Então, eu não consigo substituir essa seção de circuito aqui por essa aqui de baixo. Reparem que no nosso exemplo anterior não tem nenhum nó ligando, né, os trechos entre as resistências aqui. É um negócio contínuo, tá? Então, só tem um trecho aqui. É esse trecho aqui. Então, aqui é diferente. Aqui a corrente que vem daqui para cá, ela poderia ou seguir em frente ou descer, né? Então, tem duas opções. Se tiver um nó, não posso somar direto, tá certo? De forma de associação em série, tá? Então, aí aquela nossa regrinha não fica válida. E aí vamos para a nossa segunda, tá? A segunda é o que a gente chama de associação em paralelo. E a gente deu, né, o exemplo da roda da gigante da festa junina, do Pai Nosso para associação em série. Em paralelo é como se as duas existências estivessem com as duas mãos dadas, uma olhando para a outra, tá? Então, o que isso significa? Elas não estão conectadas por um ponto só. Elas estão conectadas pelos dois pontos, tá? Então, a gente vai ver aqui na figura, percebe? A resistência 1, ó, os dois polos dela, aqui, os dois pontos, as duas extremidades, estão conectadas à resistência 2, tá vendo? Não só uma extremidade, as duas extremidades estão conectadas à resistência 2. E também quando estão conectadas à resistência 3, as duas extremidades. Então, isso aqui não é uma associação em série. Certo? Então, formou aqui um nó, as duas, né, as três, na verdade, resistências estão conectadas pelos dois pontos. Isso aqui, então, não é uma associação em série, isso aqui é uma associação que a gente chama de paralelo, tá? Então, beleza. Né? Então, não posso aplicar aquela nossa regra antiga. Né? Vamos tentar aplicar uma regra nova. Qual que é a regra nova? Como é que eu trato resistências, né, resistores acoplados em paralelo? Tem uma regra. A regra é a seguinte, né? Eu posso fazer aquela nossa troquinha de sistemas de forma a substituir por um circuito equivalente que eu sei tratar, né? Que é o mais simples possível. Então, esse aqui da direita, que é o que eu quero. Esse é o que eu quero transformar, né? Eu tenho esse, quero transformar nesse. Como é que eu faço? A regra é, né, o tanto de resistências acopladas em paralelo, né, ela seria igual a essa resistência equivalente. Se eu somar, né, ela vai ser igual ao inverso da soma dos inversos. Então, parece meio confuso, mas vou mostrar na fórmula, vai ficar um pouco mais simples. Então, esse aqui é o inverso da soma dos inversos. Tá? Então, a resistência equivalente no sistema da direita, né? Então, o inverso da resistência equivalente do sistema da direita é igual à soma dos inversos do sistema anterior, né? Então, nesse caso aqui que tem três resistências em paralelo, né? Seria 1 sobre a resistência equivalente, seria igual a 1 sobre, né, o inverso da resistência 1, mais 1 sobre o inverso da resistência 2, mais 1 sobre o inverso da resistência 3. Então, é o inverso da soma dos inversos. Tá? Então, essa aqui é a regra que eu consigo substituir esse cara aqui, que eu não sei tratar, né, num primeiro momento, por um cara que eu sei tratar, um circuito que eu sei tratar, que ele é mais simples. A ideia é sempre tentar trazer para o circuito mais simples. Tá? No caso que eu tenho duas resistências só, que vai ser a maioria dos casos que a gente vai tratar em questões, em provas, tá? Eu tenho apenas duas resistências em paralelo, eu consigo deixar ele numa forma um pouco mais palatável, né? Aqui a gente olha, parece muito complexo, né? Mas quando tem duas, né, a gente consegue fazer o seguinte, né, olhar a seguinte fórmula, tá? O seguinte desenvolvimento, né? A fórmula é essa aqui, ó, que é aquela que a gente viu, o inverso da soma dos inversos. Mas desenvolvendo aqui, ó, faço um MNC, né? Então fica aqui embaixo o produto. Então, 1 sobre a resistência equivalente aqui. Passou o R2 multiplicando em cima e embaixo. Passou o R1 aqui multiplicando em cima e embaixo. Então fica R2 sobre o produto das duas resistências, mais o R1 sobre o produto das duas resistências. Aí eu posso somar essas duas frações. Né? Então fica 1 sobre resistência equivalente, que é o que eu quero achar. A soma das resistências sobre o produto das resistências. Na hora que eu inverto os dois lados, né, fica o que eu quero achar, resistência equivalente é igual ao que a gente chama de produto das resistências sobre a soma das resistências. Tá?
Então, quando eu tenho apenas duas, né, duas resistências conectadas em paralelo, não vale para o exemplo de 3, aí eu vou ter que fazer na marra, né? Quando eu tenho duas, aí eu consigo fazer a regrinha do produto sobre a soma. Tá? Então, é o produto das duas resistências dividido pela soma das duas resistências, tá certo? Então, nada mais é do que o desenvolvimento dessa fórmula, que é a fórmula o inverso da soma dos inversos, né? Fórmula original. Para duas, a gente consegue essa simplificação aqui. Quais são as propriedades principais, né, dessas associações? No que diz respeito corrente e diferença de potencial. Tá? Quando a gente está tratando de associação em série, tá, a propriedade é que, né, como a gente comentou na aula de circuitos, existe conservação de carga no circuito. Né? A carga que sai é a mesma carga que chega aqui. É o conceito de corrente elétrica aí. Não tem carga presa e armazenada no caminho. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A corrente que está passando aqui pelo resistor 1, saindo do resistor 1, é a mesma corrente que entra no resistor 2 e sai no resistor 2, e é a mesma corrente que entra no resistor 3 e sai no resistor 3. O que isso quer dizer? A corrente do sistema ela é igual em todos os pontos. Tá? Então, a corrente que passa pelo resistor 1, 2 e 3 é igual. Isso é uma propriedade da associação em série. Mas e a diferença de potencial? Essa já não é igual. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho um potencial elétrico aqui. Né? Que ele vai se refletir aqui. Lembra que o que acontece quando uma corrente elétrica passa por uma resistência? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então, rola aqui uma perda de energia elétrica, perda de potencial, né? Queda de potencial. Então, aqui já vai ter uma queda de potencial, aí vai se refletir aqui, ó, vai ter outra queda de potencial, e aí vai ter outra queda de potencial, e aí sim chega no potencial final aqui. O que isso está nos dizendo? Está dizendo que a diferença de potencial do sistema inteiro vai ser igual à soma das 3 quedas de potencial, nesse caso porque tem 3 resistências, né, do sistema. Então, resumindo, na associação de série, a corrente em todas as resistências é igual, e a soma das diferenças de potência, das quedas de potencial, é igual à diferença de potencial do sistema. Tá? Isso aqui é legal de guardar. Na associação de paralelo é o inverso. Né? Percebam, aqui, imagina que tem um V positivo aqui, um V negativo aqui, de forma que a diferença de potencial é U. Tá? O V negativo, ele é o mesmo, né, para as 3 resistências. Tanto em cima quanto embaixo. O V negativo embaixo, o V positivo aqui em cima. Então é como se elas estivessem conectadas no mesmo ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença de potencial para as 3 resistências é a mesma. Tá? Elas compartilham a mesma diferença de potencial. Então, o mesmo potencial aqui em cima para as 3, mesmo potencial aqui embaixo para as 3, mesma diferença de potencial, queda de potencial para as 3. Então, elas compartilham a mesma diferença de potencial, que é igual à diferença de potencial do sistema. Mas e a corrente? A corrente é diferente. Né? Imagina o seguinte, sai aqui do nosso sistema uma corrente total, que a gente chama aqui de I total. Tá? Ela sai aqui e ela vai chegar nesse nó aqui. Ó. Chegou aqui. Ela tem 2 opções, ou ela segue em frente, ou ela desce e vai passar por R1. Né? Então aqui desceu o que a gente chama de I1. Porém, continuou, né, um pedaço, uma porção aqui da nossa corrente total. Aí ela vai chegar nesse outro nó aqui. Né? E o que vai acontecer? Mais uma vez, vai se dividir. Né? Vai descer o que a gente chama de I2 e vai continuar o restante. Nesse caso aqui, o restante é o I3. Né? Então, o que está dizendo para a gente aqui? Né? Quando vier aqui, né, para de baixo, elas vão se unir de novo, de forma que o I total volta para o polo negativo. O que isso está nos dizendo? Está dizendo que a corrente total do sistema ela se divide no sistema na acoplação em paralelo, ela se divide para passar pelos 3 resistores. Né? Então é o inverso da associação em série. Né? Na associação em série a gente falava que a corrente era a mesma e a diferença de potencial se dividia. Né? Aqui não, aqui a diferença de potencial é a mesma, porém a corrente se divide. Tá? Então a corrente total é igual à soma das correntes de cada um dos resistores. De forma que a carga se conserva, tá?
Então, né, entendendo um pouco o conceito, como é que a gente trabalha com resistências associadas, né, em sistemas um pouco mais complexos, a gente volta para o nosso exemplo e a gente vai tentar traduzir esse sistema um pouco mais complexo para um negócio que a gente conhece. Tá? Então, vamos lá. Né? Aqui o enunciado deixa uma dicasinha aqui para a gente que é mais fácil começar de fora para dentro. Tá? Então, quando eu falo de fora, é mais distante aqui do nosso gerador. Tá? Que é onde está aqui o nosso U. Então, esse é o nosso lado de fora. Então, vamos lá. Né? Eu marquei aqui em azul 3 resistências que elas têm uma característica que a gente viu anteriormente. Tá? O que é? Elas estão conectadas por um ponto só. E não tem nó entre elas. Tá? O que isso está dizendo para a gente? Elas estão associadas em série. Então, a gente pode trocar essas 3 resistências por uma. Né? E essa uma, a resistência dessa uma, ela vai ser igual à soma das 3. A soma algébrica das 3. 3 é R, tá vendo? Então, eu troquei essas 3 resistências aqui, que estavam aqui, por uma, que está em 3R. Agora, o que vocês vão notar é o seguinte, essa resistência aqui do meio, R, e essa resistência aqui, né, da extremidade, 3R, elas estão conectadas por os 2 pontos, né? Elas estão como se estivessem abraçadas, assim, uma com a outra, as 2 mãos dadas, assim. Né? Então, o que a gente conclui é que, conectada pelos 2 pontos, elas estão associadas em paralelo. Tá? Então, como é que a gente faz para associação em paralelo? São 2 resistências só, eu posso usar a regra do produto sobre a soma. Né? Então, resistência equivalente nesse caso, né, que vai ser trocada por esse sistema aqui, ela é igual ao produto sobre a soma. Quem que é o R1 é o R, quem que é o R2 é o 3R, dividido pela soma dos dois, né? R mais 3R. Ficou em cima 3R ao quadrado, ficou embaixo 4R, de forma que a resposta aqui para esse, ou quem que vai substituir esse cara aqui, esses dois elementos, é 3/4 de R. Tá? Ok, aí... acabei não colocando a figurinha aqui, mas tudo bem. Aí o último passo, né, imagina que, né, esse aqui sumiu, ficou 3/4 de R aqui. Né? O último passo seria justamente que essas 3 resistências que ficaram aqui, elas também estão associadas em série. Né? É parecido com esse exemplo aqui. Elas vão estar com essa carinha aqui. Aí você vai ter um R aqui, 3/4 de R aqui, e um outro R aqui. Como é que a gente trata esse? A gente trata fazendo uma soma algébrica. Né? Então, a resistência equivalente é igual ao R mais o outro R, né? Os dois aqui, o de cima e o de baixo, mais o 3/4 de R, esse cara aqui, que é o que a gente achou, né, do resultado da nossa, né, associação em paralelo. Na hora que a gente resolve essa soma, que a gente chega aqui é 11/4 de R. Então, aquele sistema lá atrás, esse sistema aqui, todo ele, né, ele complexo aqui, ele pode ser substituído por esse sistema aqui. Ele é simples, né, e é aquele que a gente já conhece. É um gerador mais um resistor acoplado a ele. Tá certo? Então, são sistemas equivalentes. Tá? Circuitos equivalentes. Aí se ele chegasse e pedisse pra gente, qual que é a corrente total daquele sistema lá atrás? Tá? Aquele, né, complexo malucão. Qual que é a corrente dele? Tá? A gente pode pegar esse sistema equivalente aqui e aplicar a primeira lei de Ohm que a gente conhece, tá? Que é o U igual a RI. Se U igual a RI, o I é igual a U sobre R. E a gente substituiu esse R aqui pela nossa resistência desse resistor aqui, né? Que é 11/4 de R. Então, seria essa, né, a resposta para qual que é o valor da corrente. Né? Aí, se o enunciado falasse que U igual a 12 volts e R igual a 1 ohm, enfim, aí eu partiria do enunciado para substituir essas 2 variáveis aqui. Mas a resposta estaria, né, dada por essa expressão. Então, eu faria todo o processo de encontrar qual que é o sistema do circuito equivalente
e a partir daí utilizar as fórmulas que a gente já conhece, tá? Bom, gente, por hoje é só, né? Bom fim de semana, bons estudos. Um abraço.